Louvado seja o nome do Senhor. Até agora nós conseguimos nos apresentar diante de Deus em adoração e serviço. Reunimos a família, convidamos amigos e fomos juntos ao altar do Senhor e declaramos que nós somos culpados. Confessamos a nossa necessidade dele e pedimos perdão pelas nossas culpas. Fizemos isso firmados na garantia de que Cristo nos perdoa. E percebendo o perdão do Pai, nós o adoramos em alegria, exaltamos o seu nome e cantamos alguns louvores. E foi maravilhoso, não foi? Sempre é, porque o Senhor Deus é digno de ser adorado. Mas a verdade é que o culto não é um monólogo. Ele se faz diálogo à medida que o Senhor Deus nos responde. Nos responde com a sua palavra. Chegou a hora de ouvirmos a resposta do Senhor Deus à nossa adoração. Então você fique atento ao que Deus quer falar e o que Ele vai falar. Feche os seus olhos, vamos pedir a Ele que ilumine cada coração e mente que estão ligados agora com Ele, com a gente aqui nesse espaço. Vamos juntos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que aconteceu até aqui. E agora, nós rogamos ao Senhor que ministres a nós, que nos respondas ao serviço que a Ti ministramos, não na medida que desejamos, mas na medida que está no Teu coração, porque sabes o que é melhor para cada um de nós. Por isso, Senhor Deus, tira-nos da confusão de mente, das turbulências, das preocupações. Envolva-nos com o Teu Espírito Santo, nos dê compreensão daquilo que Tu queres nos ensinar nesta noite. Faça isso. Ilumina-nos com Teu Espírito Santo. Cobre-nos com Ele. E habilita-nos, Deus, a compreender a Tua palavra. Não apenas compreendê-la, mas entendê-la de modo que apliquemos, sejamos encorajados a aplicar no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas intenções, nas nossas atitudes. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E amém. Estamos terminando agora um assunto que nós começamos, e este é o último domingo que falaremos nesse tema, na nossa série de mensagem. A nossa série é sobre o caminho da ressurreição, como a Páscoa confronta a nossa vida, como que os eventos que aconteceram lá 2000 anos atrás, a partir do advento de Jesus Cristo caminhando com aqueles homens e mulheres, como que eles se comportaram diante de todos os eventos que aconteceram, aqueles eventos em particular que alcançou o coração deles. Como que isso alcança hoje o nosso coração? Bom, sabendo que todos os episódios do passado encontram em alguma medida algo parecido com a nossa vida hoje, eu quero convidar a vocês a trabalhar este tema: descontrole, encontrando significados nas
incertezas. O nosso texto base será Atos 1, do 4 ao 7, mas nós vamos ler Atos 1 a partir do versículo 1, leremos até o versículo 9, para você ter uma ideia do contexto geral, mas nós vamos nos determos nos versículos 4 ao 7, tá bom? Então, eu espero que seja um tempo bom para você diante do Senhor, ouvindo a sua voz. Vamos então fazer a leitura desse texto de Atos, capítulo 1. Vamos fazer isso agora. Eu espero que você abra aí a sua Bíblia. Atos 1, do 4. Do 1 ao 9. Chama a família, gruda perto, pega a Bíblia, deixa ninguém sem a Bíblia aí, viu? É para você acompanhar e saber que o texto está bem na Bíblia. Aquilo que será compartilhado com você está na Sagrada Escritura. Encontrando significados nas incertezas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Que coisa boa! Esse é o texto que o Senhor propõe para nós hoje, para a gente pensar o descontrole, mas eu queria falar sobre descontrole contando para vocês uma história. Minha história. Muitos que estão me ouvindo ainda não eram nascidos, isso era em 1993, 94, por aí. Ou vamos pensar aqui 94, 95, por aí. Eu estava
trabalhando como auxiliar de serralheria e alguém disse que eu estava inalando muito pó de ferro por conta do ofício, né? Ficava lá esmerilhando ferro, tirando a solda, e as pessoas diziam: olha, isso é perigoso, você tem que de tempo em tempo tomar leite. Eu não sei se é científico, se ajudava a limpar alguma coisa, mas pelo sim, pelo não, todo brasileiro tem em si um médico, todo mundo sabe um pouco medicar alguém. Lá fui eu, obediente ao médico popular, tomar um copo de leite na casa do patrão, seu Francisco, vulgo Chiquinho. Fui à casa do Chiquinho, peguei a bicicleta da nossa lojinha lá de serralheria, e o Chiquinho morava numa parte alta, era um morrinho. E aí eu fui até a casa dele, tomei o leite e vim com a bike descendo aquele morro. E a bicicleta pegou, obviamente por ser aquela inclinação, pegou uma velocidade tal, mas eu confiei no freio, confiei na minha destreza, eu confiei no meu controle. E lá fui eu. E sabe quando a velocidade vai pegando, a bicicleta chega aí, guidão, né? Tremendo, e lá fui eu, né? Igual aqueles ciclistas feras, até que não sei de onde apareceu uma senhora na minha frente. E ela não era muito magrinha. Eu tentei mirar o cantinho para passar com a bike e ela, assustada, pulou exatamente na direção que eu passaria com a bike. Detalhe, eu não tive destreza para controlar a bicicleta, passar no único cantinho que me restara. O meu pedal bateu no pé dela, eu voei contra o poste e quebrei o braço pela primeira vez na minha história. Eu já deveria ter por aí meus 17 anos, quando pela primeira vez quebrei o braço, chegando no 18. Eu não consegui manter o controle da bicicleta. E aí eu pergunto, quem não controla uma bicicleta consegue controlar a vida? Uma simples bicicleta, uma simples manobra, eu não consegui. Me quebrei, me decepcionei com o meu descontrole. E essa é a pergunta que eu faço para você. Você acha que você é capaz de controlar a sua vida? Você acha que consegue? Heródoto foi um historiador do século V a.C., um historiador grego. Ele disse assim: de todos os infortúnios que afligem a humanidade, o mais amargo é que temos de ter consciência e controle de nada. De todos os infortúnios que afligem a humanidade, o mais amargo é que temos de ter consciência de muito e controle de nada. A gente consegue ter impressões amplas, mas a gente não consegue controlar as coisas, a gente não consegue ter governo das coisas. Que grego sabe? Boas palavras, e eu demorei na minha vida para entender isso. Mas é exatamente sobre isso que o Senhor Deus quer apresentar para nós, dizendo sobre como encontrar significados em ambientes de incertezas, quando estou me sentindo sem controle das coisas. Como é que eu posso encontrar significado e entender algum mínimo de coisa ou não entender? Qual o significado que eu posso encontrar? Bom, é o que o Senhor
quer nos ensinar nessa noite. Primeiro, eu quero que fique claro para você, o termo descontrole não é histeria. O termo tratado aqui para descontrole, na verdade, é ausência de controle ou impossibilidade de governar os eventos da vida e até mesmo incapacidade de prever a história. Incerteza. Esse é, para este nosso sermão, a ideia de descontrole. Bom, pensando assim, olhando para o texto que a gente acabou de ler, a gente é capaz de perceber que o Senhor Jesus convidou os seus discípulos ao descontrole. Porque é algo agonizante saber que a gente não pode controlar. E a gente fica questionando a vida, porque a gente não consegue manipular as coisas como a gente gostaria. E aí, de repente, vem Jesus e nos ensina que, na verdade, não ter controle das coisas não é o pior dos eventos. É possível encontrar significado, sentido, mesmo no que não temos controle. Veja, as palavras de Cristo eram para que os discípulos não tentassem controlar, não tentassem conhecer, não tentassem direcionar os eventos de suas vidas. Ele diz assim ao longo do texto: não saiam de Jerusalém. Ele diz assim: esperem a promessa. E ele diz ainda: não vos compete saber. Gente, me parece que nesses tempos de pandemia, em que você não consegue sair do lugar, você não consegue sair na rua, você não tem tranquilidade para isso. Me parece que essas são palavras que você não deseja ouvir. Estou errado? Me parece que você não está pronto. Não está pronto para ser direcionado ou ter convicções de que você não controla nada. A gente não gosta dessa ideia de saber que não somos nada, não temos governo sobre nada. Você deve ter ouvido sobre alguém perto de você que estava cheio de vida há muito pouco tempo. E de repente chegou a notícia que a pessoa foi hospitalizada e não resistiu. E a gente pensa, mas era tão cheio de vida, o que aconteceu? Aconteceu que as coisas não estavam sob o controle dele ou dela. Algo maior do que ele, do que ela, o alcançou e o levou ao óbito. E é muito estranho você olhar para essas circunstâncias, você não consegue enxergar o seu inimigo. Um vírus, você não consegue saber de onde ele vem, para onde ele vai, e por isso essas palavras hoje para você não são boas palavras. Você não está feliz em ouvir isso. De você não poder sair, de você não poder esperar, de você não poder saber, conhecer. Essas coisas afligem, são frases que incomodam. Bom, Gerald Jampolsky, o nome parece diferente de um americano,
mas é um nome de americano. Parece um nome russo, né? Mas é o nome de um americano médico do início do século XX. Na verdade, se formou em 72, mais ou menos. Mas ele é de 1925, se eu não estiver aqui equivocado. Gerald Jampolsky, ele disse que a melhor maneira de navegar pela vida é desistir de todos os nossos controles. Então, a melhor maneira de ter uma vida bem-sucedida, de navegar tranquilamente, é desistir de controlar. Vamos citar o poeta popular brasileiro Zeca Pagodinho, que disse: "Deixa a vida me levar". É o que Gerald Jampolsky está dizendo. A gente precisa desistir de todos os controles, porque ter a consciência de muita coisa, como disse o Heródoto, e controle sobre nada é incrivelmente angustiante. Então vamos deixar que algo maior do que nós conduza o processo. Eu preciso te dizer que esse algo maior do que nós é Deus. E é essa a proposta de Jesus para mim e para você nessa noite. Bom, no que pese você não gostar das frases mais irritantes dos últimos dias, não saiam, esperem, não saibam ou não entendam. Essas são frases que foram citadas por Cristo aos discípulos e são citadas hoje para você. Ele disse, registrado por Lucas: "Não saiam". Quando que ele disse isso? Quando Lucas registrou: "Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Estavam todos enclausurados dentro de casa, com medo. Agora eles veem que o Senhor Jesus venceu a morte como prometera. Agora eles se reempoderam. Agora eles estão se sentindo prontos para vencer novamente o combustível que faltava. Agora eles querem avançar". E Jesus diz: "Fiquem aí, não saiam". Você está ávido por ouvir a resposta de: "Tá tudo ok, você pode sair, tá tudo limpo, não tem mais vírus". Mesmo que esteja tudo limpo, imagine você ouvir: "Não saia, continue enclausurado, fique aí, fique em Jerusalém". Mas o que significa, afinal? Qual é o significado de ficar em Jerusalém? O que pode representar para mim ficar em Jerusalém? Primeiro, o nome já estabelece uma conexão fantástica com a nossa necessidade. Porque Jerusalém, no hebraico, é um lugar de paz. Yerushalayim, que habita em você paz. Estranho, Jesus está mandando ficar em Yerushalayim, no lugar onde eu estou estabelecido. E esse lugar tem que ter um significado para mim. Ele precisa representar a paz para mim. Tem gente que não consegue encontrar a paz dentro da sua casa. Tem gente que não consegue encontrar a paz dentro do seu ambiente de vida. Tem gente que não consegue encontrar a paz dentro do cerco de sua história. Tem alguma coisa errada aí. Em momentos de turbulência, quando eles queriam sair, dizer não para o medo, encarar a vida, Jesus diz: espere, fiquem, não saiam. Jerusalém é um lugar de paz. O lugar onde você tem que ficar tem que ser um lugar de paz. Mas também, naquele momento, Jerusalém era um lugar de memória.
que é que se sabe de Jerusalém até ali? Jerusalém foi a cidade construída por Davi, o grande pai, o grande rei, o grande modelo de amizade, de conexão, de dependência de Deus. Esse lugar se torna um lugar de memória, porque eu preciso lembrar que Jerusalém é capital do reino. Eu preciso lembrar que Jerusalém foi construído por um grande homem, o maior, o mais sábio dos reis. Ele foi construído um templo de adoração ao Senhor. Eu preciso lembrar que, no que pese esse templo ter sido destruído um dia por Nabucodonosor, ele foi reconstruído. As suas fortificações foram restabelecidas. Deus usou pessoas extraordinárias que ele tornou extraordinárias. Zorobabel, Neemias, Esdras foram reconstruindo as muralhas e o templo, que também foi destruído novamente. Mas depois o Senhor usou a ganância, o egoísmo de Herodes o Grande para autopromover a sua imagem. Mas o Senhor usou essa pessoa que não era tão extraordinária assim para aqueles da história, mas que reconstruiu o templo. Você está vendo que aqui tem uma mensagem extraordinária, que a vida vai sendo reconstruída, ainda que haja invasões, ainda que haja intercepções, ainda que pessoas intervenham. Deus está sempre levantando meios da reconstrução, do restabelecimento. Fique nesse ambiente que tem memória. Não sei como é que está hoje a sua vida, a sua casa, se está tudo embaralhado. Não sei se você está vivendo um ambiente de medo, de insegurança, de caos, como aqueles discípulos, mas a palavra do Senhor Jesus o significado para você é que você precisa encontrar paz onde você está. Fique aí, tenha paciência, que você alcance isso no seu coração. Nesse seu descontrole, você não consegue resolver as coisas do seu jeito? Acalma. Fique aí. Encontre nesse lugar onde o Senhor Deus se estabeleceu. Encontre a paz, porque habita em você paz. Bom, uma outra palavra que talvez você não queira ouvir, esteja irritado com ela, é espere. Espere. Quem gosta de esperar? Embora existam muitos brasileiros que amem uma fila, às vezes vem uma fila, não sabe nem o que tem ali e já entram e depois perguntam, é fila para quê? Mas a gente não gosta de esperar, a gente está na era do fast food, a gente gosta das coisas imediatas, a gente não tem paciência mais com nada, por isso que a gente se irrita tanto e às vezes até com Deus, porque a gente tem pressa. E ouvir esperem não é uma coisa boa, e vem o Senhor Jesus e diz para eles, além de não se ausentarem de Jerusalém, esperar a promessa do Pai sobre a qual ele havia falado. Esperar tem um significado aqui. Esperar é uma palavra grega formada por duas. Peri, que tem o sentido de em torno de algo, junto de algo, e o menor, que tem o significado de continuar a estar presente, continuar a ser, não perecer, durar, aturar, permanecer o mesmo.
não tornar-se outro diferente. É preciso, então, agora juntar essas duas palavras e perceber que o Senhor quer que vocês continuem presentes. Ele deseja que vocês permaneçam os mesmos em torno da promessa do Pai. Ele deseja que vocês não pereçam. Eu perdi o controle, eu não sei o que está acontecendo. O Senhor sabe muito bem. Podemos encontrar significado nisso tudo que saiu das nossas mãos. A gente achava que detinha o controle. A gente precisa encontrar paz. A gente precisa ter memória dos feitos do Senhor nesse mesmo templo. Como que mesmo em meio a escombros, destroços, Ele refez você. Encontre paz nisso. Amém? E Ele quer que você espere. Peri menor. Não se perca. Permaneça o mesmo. Não mude. Continue presente. Continue presente na sua casa. Continue presente com os seus amigos. Continue presente, conectado com Deus. Não se perca. Não deixe que essa turbulência te tire a calmaria. Não pereça. Por último, uma outra frase que a gente não gosta de ouvir nesse tempo de pandemia é: não saibam, não entendam. O texto diz assim, e me parece duro, porque quando os discípulos veem Jesus Cristo depois de ter sido crucificado, seu corpo sumiu, quando Jesus Cristo entra naquelas portas, os discípulos com medo, desesperados, o Senhor Jesus diz: paz seja convosco. E aí ele começa a contar a história, estabelecer a escritura, deixar claro, diz o texto, de maneira irrefutável, que a sua presença era real, não era uma presença de espírito, era uma presença física. Isso tudo está claro, de maneira incontestável, é que diz o que diz o texto. E aí eles se empolgam porque eles acham que já podem assumir o controle e eles dizem: Senhor, é essa hora em que o Senhor vai restaurar Israel? Eles acham que Jesus vai tomar Israel de assalto, vai se tornar o rei de Israel e que o governo vai ser pleno e que ele vai dominar sobre tudo, sobre todos, matar os seus inimigos. Eles ainda não tinham entendido absolutamente nada. E aí Jesus diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Olha, me parece que, trocado em miúdos, o Senhor Jesus está dizendo: não te interessa. Que dureza, né? Você não tem que saber disso. Não é isso o mais importante. Você não tem que saber do passo a passo do processo que Deus está executando. Para com isso. Mas aí, de maneira mais branda, e Lucas, um historiador experimentado, registrou de maneira muito bela: não vos compete conhecer. Mas Jesus está dizendo: não te interessa. Não saibam sobre isso. Mas é interessante porque o não vos compete conhecer, no grego, ele tem uma profundidade que ele chega ao nível de dizer no gnosko, não entendam,
um dos significados desse verbo. Além de conhecer, entender. Então, não vos compete entender, a gente pode dizer assim. Ele diz que a gente não pode tentar ficar manipulando essas coisas, administrando essas coisas, muito provavelmente porque isso nunca nos fez bem. Aí eu estranho, gosto muito de algumas canções dessa moça Isadora Pompeu, mas tem uma música dela de 2018 que eu confesso que eu conheço há pouquíssimo tempo e que o nome da música é Preciso Entender. E aí essa música começa com essa frase: só quero entender o que devo fazer, Jesus. Preciso entender o que devo fazer, Jesus. Não dá para entender. Não dá para entender. A gente simplesmente faz porque o Senhor Deus estabeleceu, e a gente vai saber o que fazer a partir da Sagrada Escritura, porque nela contém a vontade de Deus. Ela tem o poder de transformar, de separar o que precisa, de mudar as mentes, de alimentar a vida, mas eu nunca vou entender. Paulo escreveu: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E por isso somos todos nós indesculpáveis, porque o que precisávamos saber, nós sabemos. A gente não entende absolutamente nada. A gente sabe como Deus quer que a gente faça a partir da Sagrada Escritura. O Senhor Jesus está nos tirando aflições. A gente que quer entender tudo. Eu já aconselhei tanta gente que dizia: eu só queria entender o porquê de tudo isso, eu só queria entender. Não entenda, viva. Não entenda, viva. Só isso. Então, hoje o Senhor Deus falou com a gente. No que pese o descontrole, a gente pode encontrar significados nas incertezas. A gente ouviu o Senhor dizendo que a gente não deve sair, a gente precisa encontrar a paz onde a gente está, porque a paz está em nós. Para nós, a paz é uma pessoa que se chama Jesus Cristo, o príncipe da paz. Vamos encontrar a paz na nossa Jerusalém. Vamos esperar. Vamos permanecer os mesmos. Não vamos mudar. Não vamos mudar. Vamos parar de nos preocupar em saber. A gente não vai entender tudo. A gente só entende o que Deus quer que a gente entenda, porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Olha isso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. Vamos nos deter àquilo que o Senhor quer revelar a nós. Que Ele então nos abençoe. Que Ele então te abençoe. Deixa eu orar por você. Pai querido, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por tua bondade. Obrigado por tua misericórdia, tua fidelidade. Continue sendo sobre nós. Nos ajude a encontrar em nós a paz e vivê-la, e sermos gratos pela história que
que está sob o teu governo. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nos ajude, Senhor Deus, a permanecermos os mesmos, não pirarmos, nos conservarmos firmes, próximos à tua promessa, porque cremos que dias melhores virão no Senhor. Nos ajude, Senhor Deus. Nos ajude a viver para a glória do teu nome. Faça isso, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que possamos, apesar de não entendermos, confiar que o Senhor está no controle. Que isso nos ofereça significado. Em Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que Ele nos fortaleça a partir dessa palavra. Viu? Que bom.